21,7 bilhões de dólares. em 2022. Acha que não dá pra comprar umas tecnologias, não? Porra, mano, 21,7 bilhões Isso é de só dólares. dividendo, isso não é o faturamento da empresa, não é o lucro da empresa. Isso foi só que foi pago pra um bando de fundo de investidor, tá ligado? Um bando de gringo que é sócio, que ganha dinheiro, né? Mano, é a segunda maior pagadora do mundo. Pagadora. Por que a gente tá pagando esses caras, velho? Essa que é a pergunta também. Por que pagar esses caras e não investir internamente? Lembrando que foi Porque essa recorde. dívida, ela vai ficar existir sempre, meu irmão. Essa patifaria, vamos pagar a dívida, isso aí não vai acabar nunca, Os velho. Estados Unidos são os maiores devedores de dívida. Tem, ó, o tamanho da dívida aqui, ó. Não precisa pagar isso aí, gente. Esse que é o ponto. Se a gente produz tecnologia, se a gente investe, se a gente aumenta nosso lucro interno no país também, até permite pagar melhor essa dívida. Olha o tamanho da dívida real dos Estados Unidos. 222 trilhões de dólares. Meu irmão, salve cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Tô eu aqui, o Marcelo, o Cauê tá comigo aqui hoje também, dá um salve aí. Salve, meus queridos. Boa, hoje a gente vai reagir a alguns vídeos, relembrando também para quem não conhece o nosso canal ainda, nossas arrobas estão todas aqui embaixo, arroba Cordilheira Cultural em todas as redes, no Twitter arroba Cordilheira Cult, e ali em cima vocês estão vendo um quadradinho, tudo preto e branco ali, com um monte de negocinho, que lá é um QR Code para vocês mandarem um Pix pra gente ajudar o nosso projeto, tá? Muito importante que vocês contribuam pra gente poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos e quem sabe algum dia ter uma liberação aqui pra gente poder produzir conteúdo de forma integral pro Cordilheira. Beleza? Para quem tá nos ouvindo e não consegue ler QR Code, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. Bora pro React. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Ele tá mais sou o Pedro feliz nesse Renó, dia, tá ligado? professor aqui do Ele não tava Parabólica. derrotado. E peraí, deixa eu ligar o Globo Também, aqui. essa notícia é 1000 vezes melhor que a outra, né? Pronto, sempre tem um detalhe, né? Mas eu esqueci desse detalhe importante. Opa, olha o barulhão aí. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre Petrobras. Isso, agradeço. São dois pontos do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a nova política de preços da Petrobras. Eu vou explicar para vocês, fazer comparação anterior. Depois a gente vai explicar essa, abre aspas aí, autossuficiência do Brasil em relação ao petróleo. É autossuficiente mesmo, não é? Não. Por que a gente fala que é autossuficiente, mas é ou não é? Enfim. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem muito conteúdo aqui, tem de história, filosofia, sociologia, geografia, tem conteúdo Se inscreve de no canal aí do atualidades, pai, pô. como hoje, Boa, Canal é vamos lá. Parabólica. Enem, demais vestibulares, referências aqui na descrição e o link das minhas redes sociais também na descrição e no comentário fixado. Bora lá então começar a falar de Petrobras e nova política de preços e autossuficiência em petróleo. É o seguinte, ontem, terça-feira, dia 16 de maio, eu sempre pontuo para vocês saberem, então a gente está aí. Porra do nome do presidente da Petrobras é Jean Jean Paul meses de 2023, Ah, 2024, 5 primeiros meses, né, de governo Lula, Tem na nome de verdade. francês, pô. Através Não, o do cara é francês, não é presidente possível da que ele seja Petrobras, francês, o né? atual presidente, que é senador, inclusive, Puta que é merda, mano. Não tem um senador, Silva. né, o presidente, membro do PT, Jean Paul Prats. Esse nome, inclusive, é sensacional, o Jean Paul Prats, é quase um Jean Paul Sartre. Tá? Depois até vou dar uma olhada se deve ter alguma homenagem aí. E também do foto tá ministro boa de demais. Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira. Eles anunciaram, deram uma coletiva longa até assistir, essa nova política de preços da Petrobras. Todo mundo aí fala da questão do preço dos combustíveis, que está alto no Brasil já há muito tempo. Isso já teve algum reflexo, inclusive uma redução que é considerável, né, que é significativa. O Brasil, com essa nova política de preços, coloca fim à PPI. O que é PPI? Que é o preço, a paridade do preço de importação. E a gente vai entender hoje o que é essa PPI, que estava valendo desde 2016, tá bom? Antes da gente falar sobre o que era a antiga política, a nova política, vamos entender agora os reflexos que essa nova medida agora da Petrobras tá dando nos preços dos combustíveis. Atenção, o preço do diesel, aí eu vou ler aqui minha colinha, ele passa de R$ 3,46 para R$ 3,02. Então você tem uma redução de 44 centavos de reais, o litro, tá? Que corresponde a 12,8% de queda no preço do produto final.
No final não é final. Atenção, vou explicar isso também. E a gasolina passa de R$ 3,18 para R$ 2,78. Então há uma redução de 40 centavos de reais, que corresponde a 12,6%. Atenção, esse não é o preço que você vê no posto de gasolina. Ah, professor, mas você está falando um preço aí está baixo. Esse não é o preço que eu vejo. Esse é o preço que é passado para as distribuidoras, da refinaria para as distribuidoras. Tá bom? Então esse não é o preço final que sai lá no posto de gasolina. Esse é o que é passado das refinarias para as distribuidoras. Acontece que com a queda desse preço passado das refinarias para as distribuidoras, o posto de gasolina tem que também reduzir o preço, Pra lembrar que a gente porque é vendeu justo fazer refinaria isso. Se ele esse não ano reduz, já. aí o problema é do posto. Então ele precisa reduzir o preço. Então Muito isso boa vai refinaria refletir pros também, já reflete privados. também na queda no preço E aí final do gasta produto, pra tá refinar bom? o bagulho. Agora, vamos fazer aquela comparação. Como que era na política anterior, que é a PPI que estava valendo desde 2016, lembra? Paridade do preço de importação. Prestem bem atenção. Pela PPI, o valor do petróleo no mercado, o Brasil seguia, a Petrobras considerava o valor do mercado global, do mercado mundial. Então, se lá fora o preço estava subindo, aqui no Brasil subia também. Andava junto com o mercado internacional. Tá? A gente já fez vídeo aqui falando sobre isso, inclusive, também. Desde 2016 estava assim. Então, no ano passado, a gente teve uma grande subida no preço dos combustíveis, isso refletiu nessa grande subida, porque estava acontecendo o quê? A guerra na Ucrânia. Na verdade, ainda está acontecendo. E aí você tem mais escassez de petróleo, eu falei muita coisa aqui, inclusive, e aí o preço subiu, o preço dos barris de petróleo subiram. E aí no Brasil subiu também. Então, essa política de paridade internacional, que não leva só em consideração, inclusive, a questão da extração do petróleo. Leva em consideração também toda a questão de logística, tá? Do transporte, dos portos, o armazenamento, levando em consideração também a cotação do dólar, tá? Leva em consideração a cotação do dólar. E aí o preço final, ele é muito maior, porque existem várias coisas aí, o valor agregado. Como que fica a partir de agora? Prestem bem atenção. Como é que fica a partir de agora? A Petrobras não há necessariamente, tá? Isso é muito importante destacar, uma intervenção do governo na Petrobras. Não é isso também. Então fique de olho em relação a isso. A Petrobras vai levar em consideração o preço, para estabelecer o preço, duas questões muito importantes. A primeira questão, eu olho aqui porque eu leio sempre a minha colinha, né? As duas referências. A primeira referência é o chamado custo alternativo do cliente. Aí é em relação ao cliente. A Petrobras faz uma análise do consumo dos clientes e olha, os clientes estão consumindo mais o quê? Levando em consideração os substitutos dos derivados do petróleo, gasolina e diesel. Por exemplo, os clientes estão utilizando mais o etanol. Então a gente precisa dar uma olhada como é que está o preço do etanol para poder estabelecer também o preço da gasolina, para poder puxar esse cliente também para a gasolina, se for o caso. E também leva em consideração a questão da concorrência, de outras empresas que também estabelecem, que também prestam esse serviço, que fazem esse serviço. Então você olha o concorrente para tentar ganhar o consumidor. Se a Petrobras está vendo que está perdendo o consumidor que está indo para o concorrente, a Petrobras fala, então a gente precisa reduzir o preço nosso para poder também recuperar esse cliente que agora está comprando de outra empresa. Bom, vamos tentar discorrer um pouco sobre o que ele falou. Primeiro, não necessariamente. Isso quer dizer que se precisar, a Petrobras vai usar a PPI de novo, tá? É melhor essa possibilidade que tem? É melhor, mas ela não está indo diretamente contra a PPI que estava colocado antes. Eles dizem que não é mais necessário, não que eles não vão usar, tá? Isso precisa ser bem colocado. E aí essa questão que ele estava comentando agora, né, tipo, tem sempre aquela continha que a gente faz, se põe álcool, gasolina lá, depende da porcentagem, é um pouco disso que ele falou na primeira parte do que eu entendi, tá? Na primeira possibilidade ali das duas referências. E na segunda, eu acho que é um pouco complicada, né? Porque assim, a Petrobras vai querer vender mais. Ou não. O que é vender mais? É ter mais vendas ou ter mais lucro? Vender para menos pessoas por um valor mais caro, vendendo mais, ou vender para várias pessoas
de pouquinho e ganhar mais lucro. Isso a Petrobras vai botar na ponta da caneta. Assim, se o cara lá baixa o valor dele e a Petrobras está perdendo venda, isso quer dizer que tem duas possibilidades. Ou a Petrobras baixa o valor dela também e mantém o cliente que ela tem, ou ela despreza esse cliente e sobe o valor dos outros para compensar essa venda que ela perdeu. Que o meu entendimento da coisa é essa. Não sei se o Cauê vai concordar comigo, vocês que estão assistindo, mas, assim, é uma faca de dois gumes isso aí, né? É bom por um lado e é ruim por outro também. Não é a política que a gente queria, de fato. Perfeito. Ele não explicou exatamente, né, como que funcionava a PPI. Até isso seria melhor, seria interessante para poder entrar no que eu vou falar agora. Mas explica então. Não, mas aí nas porcentagens, nas entendi. coisas, vai ficar completamente, vai ficar incompleto. Mas não precisa disso. É o seguinte, a gente ainda vai estar regulado pelo mercado externo. A gente ainda tem essa comparação, né? Eu acho que isso tá no negócio que ele escreve aí, ó, prioridade dos preços concorrentes, tá ligado? Então ainda tá, porque se de repente fica mais viável a gente trazer o combustível de navio de outro lugar pra cá, tá ligado? Ou trazer o petróleo em vez da Petrobras. Trazer o petróleo... A gente tem aqui no próprio Brasil a Shell tirando o petróleo do nosso pré-sal. Então, se a gente vai pegar as refinarias, vão comprar o petróleo não da Petrobras, mas da Shell, então a gente continua, a gente não tá mandando. A gente poderia, a gente tem o petróleo para isso, a gente tem área para isso, a gente tem tecnologia de extração para isso, tá ligado? A gente tem, mas a gente não tá fazendo. Isso aí é outra discussão. Então a gente continua regulado por coisas como, por exemplo, como o dólar, pela escassez de petróleo no mundo, etc. Até porque a gente vende petróleo, né, pro mundo. Entretanto, o que acontece agora é isso, a gente está olhando para o mercado interno e colocando esse peso de como que o mercado interno está consumindo o combustível, tanto de petróleo como não de petróleo, tanto da Petrobras como de concorrentes, e colocando isso na balança. O que antes não era feito, era assim, o mercado interno que se foda, tá ligado? A gente vai seguir o que o mercado mundial tá falando. E outra coisa, falando sobre o álcool, por exemplo, esses fontes substitutas. O álcool no Brasil, hoje em dia, o preço dele ele é influenciado pelo preço do petróleo. Por lei. Isso não é por empresa, não. Por lei. Saca? Então, o que acontece qual que é a última vez que tu fez a conta lá dos 70% lá de eficiência do álcool e do petróleo e você viu que era mais barato pagar o álcool? Faz muito tempo. Não tem, mano, tá ligado? Tipo, a parada é que assim. São momentos específicos que aquele posto não recebeu o lote novo de álcool, sabe? É um negócio bem assim, mano. Enquanto que, tipo, 2 décadas atrás, a gente tava com a nossa produção de álcool lá em cima, jogando álcool pros Estados Unidos, tá ligado? Vendendo quando os Estados Unidos não faziam o próprio álcool com milho na proporção que faz hoje em dia. Então, nós tava álcool lá em cima e, pô, a gente tinha mais carro com álcool, etc. Várias fitas. Então, 2 coisas, assim, que a gente não necessariamente vai discutir hoje, mas que poderia discutir é isso. Primeiro, como que a Petrobras, ele até vai falar um pouco de autossuficiência, né? Poderia regular o preço do petróleo pra dentro do país e vender um preço diferente pra fora. Porque, em geral, é assim que se faz, porra de economia. Você vende barato pra sua população, você vende caro pra gringo. É assim que faz a economia. Mas não faz. Por quê? Porque o interesse do gringo tá aqui dentro, né? O interesse do gringo tá mandando. E também a parada do custo do álcool. Então fica só essa dica, galera. Quando for abastecer no posto, põe gasolina todas as vezes, porque compensa mais, vai render mais, mano. Tá bom? Então esse é o ponto que é o custo alternativo do cliente. Então não é, primeiro ponto já mostrou, não é em relação à paridade internacional do preço de importação, tá? Então subiu lá fora, não é que aqui vai subir, tá bom? Mas ela também fica de olho no mercado externo e eu vou explicar para vocês já já. A outra referência é o que a gente vai chamar de valor marginal para a Petrobras. Atenção, então a primeira referência a gente viu, a segunda é o valor marginal para a Petrobras. Ela vai definir, de acordo com o contexto de um determinado momento, qual vai ser a prioridade. Se a prioridade vai ser exportar o nosso petróleo ou a prioridade vai ser o consumo desse petróleo aqui no Brasil. Tá? Então ela sempre vai olhar
qual que é a demanda, qual que é o processo, o contexto daquele momento, em vez de estabelecer uma política extremamente inflexível em todos os momentos, que o preço lá subiu lá fora, tem que subir aqui também, ela olha o contexto, tá? E aí você tem que ver também qual que é o petróleo utilizado e a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Só que aí tem uma questão, aí a gente entra nesse ponto da autossuficiência. O Brasil, há mais de 10 anos, há cerca de 15 anos aí, o Brasil, principalmente com a descoberta do pré-sal lá para 2004, né, 2004, mas aí depois com a extração, a possibilidade de extração desse pré-sal, que já é um pouco mais para frente, mas se a gente colocar na média já dá um pouquinho mais de 10 anos, 10, entre 10 e 15 anos, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo. Só que essa autossuficiência é entre aspas, tá? É uma autossuficiência nominal. A gente dá o nome de autossuficiência porque, na verdade, é uma autossuficiência da extração do petróleo. E a gente vai entrar nesse ponto agora mesmo. Por quê? O Brasil é autossuficiente porque a gente extrai mais petróleo do que consome. A gente tem um índice diário de extração de petróleo maior, de produção, não só de extração, de produção de petróleo maior do que o consumo. Só que esse petróleo que é produzido, ele não é próprio para todos os consumos que a gente tem no Brasil. Então o Brasil precisa importar petróleo também. Então a gente importa petróleo da África, a gente importa petróleo, a gente exporta muito petróleo para a China, que é o maior parceiro comercial nosso, e a gente importa muito dos países árabes, e a gente importa muito da África, e a gente não importa só petróleo, a gente importa petróleo leve, tá? E eu já explico para vocês, Refinado. mas a gente também importa derivados do petróleo. Então a gente está falando de gasolina e diesel. Como assim? Então a gente consegue produzir mais petróleo do que consome, mas a gente não tem que ainda assim importar petróleo. Então a gente tem que ficar de olho no mercado internacional de petróleo. A gente não pode simplesmente ignorar, virar as costas e falar somos autossuficientes, porque na prática mesmo não somos. Por quê? Nós somos autossuficientes na produção de petróleo, mas não somos autossuficientes no refino de petróleo. O refino é o que vai gerar para a gente o produto final. Famosa vamos lá. commodity, A Petrobras né? foi criada em 1953, estava muito país das longe da gente commodities. falar em autossuficiência naquele período. Na década de morrer. 70, a maior parte, ou pelo menos as mais famosas das refinarias brasileiras foram construídas, fazendo parte daquele processo do milagre econômico lá do governo Médici durante a ditadura militar. Mas você sabe que a gente, inclusive, caiu também na questão da crise do petróleo em 73, depois em 79. Só que o que acontece? Né? O Brasil, ele extrai em maioria, não é que é só, mas a maioria do petróleo que o Brasil extrai é petróleo pesado. E o petróleo pesado é muito mais caro para refinar. Para você retirar os derivados desse petróleo é muito mais caro e exige maior tecnologia. Certo? O Brasil não tem condição de extrair, de transformar esse petróleo pesado em petróleo leve. Petróleo leve, para vocês terem noção, é onde você tem, por exemplo, você tem produtos mais nobres. Então, a nafta, que serve para o setor petroquímico, entre outras coisas. Tem muita tecnologia aplicada. Então, a gente extrai muito mais petróleo pesado e a gente não consegue, desse petróleo pesado, extrair o leve, que é o menos denso, certo? Então, o que a gente faz? A gente importa o petróleo leve. A gente importa o petróleo leve e acaba também importando gasolina e diesel. Compro caro e a gente vende acaba também barato. importando derivados. E por que a gente importa petróleo leve? Porque as refinarias do Brasil, elas não estão propensas, como eu falei para vocês, para trabalhar com esse petróleo pesado. Basicamente, a gente tem um produto, a matéria-prima, mas a gente não tem como lapidar esse diamante, essa matéria-prima, em sua totalidade. É isso. Vamos só comentar sobre isso também, né? Porque assim, o Brasil tem condições de avançar nessa tecnologia de refino. Por que não quer? Por que não pega parte desse investimento, desse lucro que tem com a venda, e investe nessa tecnologia? Não industrializa o país nesse sentido. Industrialização, né? Por que não? Por que não? Fica a pergunta aí, hein, Lula? Por que não? Fica aí pro leitor. A cargo do leitor responder. Que aí se a gente consegue fazer isso, não precisa mais comprar de fora.
Olha só, Você gera mais empregos. olha só. Você gasta menos dinheiro para comprar um produto final. E você vende o seu produto final a mais barato pro mercado interno também. Parece a solução. Mas você não é engenheiro de petróleo, né? Eu não sou, nunca fui, nem sou bom de economia igual eu acho. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então a gente importa o petróleo leve e a gente faz a mistura do petróleo leve com o petróleo pesado para poder tirar também os nossos derivados. Então a gente faz uma mistura, o chamado blend, né? Na indústria petrolífera é chamado de blend, quando você faz essa mistura. Na O indústria do petróleo hambúrguer leve que o também. Brasil importa de fora, com o Esse petróleo pesado, nosso que é petróleo é o extremamente Smash. retirado daqui. O Brasil tem petróleo leve também, em menor quantidade, mas tem. E é preciso fazer essa mistura para poder jogar nas refinarias, porque senão elas não dão conta, tá bom? Elas não dão conta. Então, a gente precisa olhar o mercado internacional. A gente precisa olhar o preço porque o Brasil, então, ele é autossuficiente na produção de petróleo, na extração de petróleo, mas ele não é autossuficiente no refino do petróleo, que vai retirar para a gente aí, por exemplo, a gasolina, o diesel, e a gente pelo menos não é 100% autossuficiente no refino, tá bom? Então, qual que seria uma saída? Uma das saídas seria, então, a gente investir em tecnologia para poder fazer Olha isso. lá. Só que é muito caro, não é barato, é bastante caro mesmo. Bora, meu Então é irmão. isso, eu acho que eu expliquei as maiores dúvidas em referentes ao tema, expliquei para vocês, então, como que vai ser essa nova política de preços e por que que o Brasil é autossuficiente no petróleo, mas não no refino, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amo vocês, é de todo o coração do mundo. Amo Grande você beijo, também, meu querido camarada. fui. E aí, gente, tudo Opa. E aí é isso, né? Por exemplo, se a gente investe nisso, a gente vai ter num momento posterior a possibilidade de mandar a Shell pra puta que pariu, tirar os caras daqui e só ficar nós, meu irmão. Aí nós pode vender o produto no preço interno muito barato e mandar os caras lá dos Estados Unidos se fuder, mano. Tá ligado? Meu irmão, vai se fuder. Ah, mas que nós tá pagando mais barato. Compra de lá então, mano. Não precisa, tá ligado? Compra de lá. Cara, é o famoso país do futuro, né? Possibilidade tem, mano. É caro, igual o Pedro falou, é caro. Mas assim, entre investir nisso e entre gastar milhões pra bancada ruralista aprovar a porra do marco temporal, O que é caro, o que, mano? que é melhor, hein, gente? Eu preciso falar. Pegar aqui, ó. Olha, tem um pernilongo ali do lado da Tá, eu webcam ali, odeio ó. aquele filho da Nossa, puta. olha. Pegar aqui, ó. Vamos ver se é caro. Vamos ver se é caro aqui, ó. Dividendos Petrobras. Vê quanto que a Petrobras pagou de dividendos na última vez agora aqui, ó. 28 de abril. Pô, incrível, né? Não tá Que porra é escrito. essa, mano? Não entendi nada daquele. Junho de 2023. Aqui é a agenda só. Valor bruto. Tá separado Puta que aqui, cada pariu. um. Coloca valor absoluto, sei lá. 21,7 bilhões De dólares. em 2022. Acha que não dá pra comprar umas tecnologias, não? Porra, mano, 21,7 bilhões Isso é de só dólares? dividendo, isso não é o faturamento da empresa, não é o lucro da empresa. Isso foi só que foi pago pra um bando de fundo de investidor, tá ligado? Um bando de gringo que é sócio, que ganha dinheiro, né? Mano, a segunda maior pagadora do mundo. Pagadora. Por que a gente tá pagando esses caras, velho? Essa que é a pergunta também. Por que pagar esses caras e não investir internamente? Lembrando que foi Porque essa recorde. dívida, ela vai existir sempre, meu irmão. Essa patifaria, vamos pagar a dívida externa. Isso aí não vai acabar nunca, Os velho. Estados Unidos são os maiores devedores de dívida. Tem, ó. O tamanho da dívida aqui, ó. Não precisa pagar isso aí, gente. Esse que é o ponto. Se a gente produz tecnologia, se a gente investe, se a gente aumenta nosso lucro interno no país também, até permite pagar melhor essa dívida. Olha o tamanho da dívida real dos Estados Unidos. 222 trilhões de dólares. Meu irmão, mas 222 nem com uma década de rendimento dos dividendos da Petrobras paga essa porra aí, mano. trilhões. Não é, entendeu? Sabe quanto que é 1.000 bilhões? Tem aquelas, como é que fala? Comparações. O que que é 1.000? O que que é 100 mil? Bilhão? Irmão, é um bagulho assim. Você pra distância daqui até o sol, tá ligado?
Até maior, talvez. Agora me diz se tá quebrado os Estados Unidos com os 22 trilhões. Tá devendo pra porra, não paga ninguém, velho. E é assim que acontece, mano. A vida continua feijoada. Porque E o Haddad preocupadíssimo em fazer o arcabouço fiscal pra pagar a dívida externa, né, E mano? a Tebet já falou, né? Vai precisar de 40 milhões de reais aí pra poder fazer isso que você fez aí. Que você falou que vai fazer Mano, aí. até a Tebet sabe, né? Tipo, A Tebet, ela é o vampiro, tá ligado? O Haddad, ele só fica trazendo, assim, os pescocinhos, assim, ó. Ó, vamos fazer uma fila de pescoço aqui, tá ligado? A Tebet tá só sugando. aham.